Olá pessoal, e aí? Estou aqui novamente para fazer essa indicação aí, né, de obras, trabalhos, livros que tem de alguma maneira contribuído para a minha formação enquanto psicanalista, enquanto professor, enquanto pesquisador. E eu tenho feito assim uma espécie de uma série de indicações de trabalhos que de alguma maneira articulam aí a psicanálise e a educação. Isso se deve muito em função do meu trabalho, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, na área de fundamentos psicológicos da educação, e lá eu trabalho com as disciplinas aí que lidam com essa temática assim, né? Do universo psi, né? Na formação de professores, enfim, né? Nas temáticas ligadas à educação. E no programa de pós-graduação em saúde coletiva também da Universidade Federal do Piauí, numa linha de pesquisa chamada Saúde na Escola, em que eu tenho feito pesquisas também que têm tentado articular de alguma maneira aí esse diálogo entre a psicanálise e a educação. E eu também sou membro de um grupo de trabalho intitulado Psicanálise e Educação, um grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, um GT da ANPEP. E esse GT ele congrega aí psicanalistas das mais diversas universidades do Brasil que têm discutido, trabalhado essa temática também, a interface da psicanálise com a educação. E hoje eu gostaria de fazer uma indicação de um trabalho que já é um trabalho antigo, intitulado Freud, Antipedagogo, de Catherine Milhaud. Catherine Milhaud é psicanalista em Paris, atuante até hoje em Paris. E ela fez este trabalho, né, como eu disse, intitulado Freud Antipedagogo, tentando interrogar se é possível uma pedagogia psicanalítica. É um trabalho bastante interessante, bastante inteligente, que já se tornou um clássico assim, na literatura psicanalítica no que diz respeito a essas discussões em torno da educação, exatamente porque Catherine Milhaud ela tenta fazer uma espécie de uma radiografia da temática da educação na obra freudiana. Então é um trabalho muito curioso, primeiramente por isso, somente por isso já vale a leitura. E o seu título também já é muito curioso, que é Freud Antipedagogo, é uma afirmativa, porque Catherine Milhaud, ela na verdade, ela quer de alguma maneira nos ensinar com esse seu trabalho, que é uma tese de doutorado dela, defendida na Universidade de Paris. Ela quer na realidade nos ensinar que, na verdade, é o seguinte: o psicanalista deve deixar a pedagogia para o pedagogo e o pedagogo deve deixar a psicanálise para o psicanalista. Em síntese, o trabalho dela discute isso. E aí, nesse sentido, ela vai tentando discutir, né, que realmente não existe na obra de Freud um tratado, né, de educação, embora Freud formulasse uma série de questões, de interrogações a respeito da educação, da psicanálise com a educação. E a Catherine Milhaud, ela vai enfatizar exatamente isso, que esse livro dela, ele não pretende ser um tratado a respeito da pedagogia freudiana, mas pelo contrário, ela tenta demonstrar como as descobertas psicanalíticas elas levam inevitavelmente ao questionamento da própria pedagogia como a ciência da educação, como a ciência dos meios e fins da educação. E ela vai se questionar se seria possível uma pedagogia ou uma educação analítica no sentido de uma espécie de um caráter profilático das neuroses. E Catherine Milhaud vai discutir, né, nesse trabalho, ela vai fazer essa ampla discussão, interrogando uma certa psicanálise que tenta ser uma espécie de uma terapêutica, de uma pedagogia do inconsciente, e também de uma pedagogia que tenta aí, assumir as questões da psicanálise para fazer uma espécie de uma profilaxia das neuroses. Então esse livro dela
tem uma discussão interessante sobre a relação entre sexualidade e civilização, em que ela vai apresentar que existe uma antinomia entre sexualidade e civilização. Vai discutir também essa noção de educação e desenvolvimento, como é que a psicanálise se insere nessa discussão, e também a relação entre o real e o ideal, e como que a psicanálise e a educação elas podem dialogar. A partir dessa pergunta, conforme eu já disse, é possível uma pedagogia analítica. Então fica aqui a minha dica, Freud Antipedagogo, de Catherine Millot, publicado pela editora Jorge Zahar, uma editora que tem publicado aí os trabalhos do campo freudiano no Brasil. Então fica a minha dica, Freud Antipedagogo, de Catherine Millot. Um abraço, até breve, bye bye.